Olá, seja bem-vindo ao programa Vida em Foco. Esse é o quadro de entrevistas e ao meu lado, mais uma vez, o Marcelo Collin, meu amigo, é médico atuante, participa com bastante frequência aqui do nosso programa e hoje a gente vai falar sobre mais uma interpretação da parábola do filho pródigo. Eu diria que, se não for a mais conhecida, é uma das mais conhecidas que Jesus nos ensinou. Vamos lá, Marcelo, está preparado? Veja, aí fica o nosso desafio. Eu acho que a gente vai trazer hoje uma visão que o Espiritismo nos traz, e essa é a contribuição do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, no livro Em Busca da Verdade, que acrescenta. Veja que quando a gente está dizendo que acrescenta, a gente está dizendo que ela não substitui, tá? Todas as visões anteriores, porque a parábola do filho pródigo, vamos lembrar só os pontos principais. Um pai tinha 2 filhos, né? A gente sempre foca no tal do filho pródigo, por isso que chama de parábola do filho pródigo. Alguns dizem, não, você devia falar que é a parábola dos 2 filhos, tinha 2 filhos na história. Joana de Ângeles, nesse livro, diz assim, olha, o personagem importante da história é o pai. O pai é o que menos fala, é o que menos é descrito, mas ele é que tem o comportamento mais importante na história. Ele deveria ser o foco, o fulcro. A observação principal nossa diz a parábola do pai misericordioso, ela fala. Mas enfim, qual que é a ideia? Um pai tinha 2 filhos, e, num determinado momento, um filho diz assim, olha, eu quero ir para um país distante. E para isso eu preciso de dinheiro, então você me dá a minha parte da herança e eu vou para um país distante. E o pai faz isso. Calcula, reparte e dá o adiantamento da herança para o seu filho que vai para um país distante. Adianta a herança. Adianta a herança, porque a herança é dada quando o pai morre, né? Como o pai não tinha morrido, ele adianta a parte dele na herança. É uma coisa que existia na cultura judaica. Quando havia uma ruptura que era indissociável, não tinha mais como juntar o pai e o filho tinha esse direito de reclamar a sua parte da herança, só que ele perdia o nome da família, sabe? Agora você não faz parte da família, toma o que é teu direito é esse e não venha mais. Abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Por isso que o filho pródigo, depois quando vai voltar, ele diz, de repente eu posso ser empregado, porque ele não tinha mais direito a ser considerado filho, ele não tinha o sobrenome. Mas enfim, ele diz assim, me adianta, eu vou para um país longínquo porque eu quero viver a vida. E ele vai e dissipa, né, aquele recurso, gasta do jeito que bem entendeu, com meretrizes, com o que ele quis, e de repente ele se descobre sem dinheiro. Quando ele se descobre sem dinheiro, uma fome toma conta daquele país. Olha que coisa curiosa, Joana de Ângeles vai chamar a atenção para esse aspecto, que a fome vem para o país depois que tinha acabado o dinheiro dele, curiosamente. Tá? Já a gente volta nesse símbolo. E naquele momento de fome, ele se vê obrigado a ir tratar dos porcos. E ele estava lá invejando os porcos que podiam comer alfarrobas, e ele não podia comer alfarrobas. E daí um dia ele estava lá, e os porcos comendo as alfarrobas, e ele, como eu queria uma alfarroba, não tenho uma alfarroba para minha vida. E daí ele diz assim, caindo em si, peraí, mas na casa do meu pai, os jornaleiros, os empregados, são muito mais bem tratados do que eu sou tratado. Levantar-me-ei, vou levantar a minha cabeça amanhã e vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele que eu me arrependo. Que eu fiz foi errado, eu me arrependo, mas que eu quero ter um espacinho lá para poder trabalhar. Marcelo, eu só queria, desculpe te interromper, lembrar que, e acho que é interessante até para quem está nos assistindo, que os porcos significava talvez o que seria de mais humilhante naquela época você cuidar dos porcos, né? Então acho que isso traz o sentido assim de que realmente a coisa estava muito feia para ele, né? Sim. Ele foi ao baixo do baixo que tinha para aquela época. E daí ele volta, fala com o pai diz, venha, vista uma sandália, põe um anel, tragam roupas novas para ele e manda matar o tal do novilho cevado, aquele que estava sendo preparado para uma ocasião especial mesmo, o boizinho que era tratado com comidinha para ficar com a carne mais gostosa. E daí o outro irmão, vendo aquilo, se magoa, né? E daí ele vem pedir satisfação ao pai, mas ele faz o que quer agora e você não pode isso. Ele entra nessa. Então as interpretações que a gente comumente vê falam assim, de um pai que perdoa, de um filho que se arrepende, de um filho que parecia bonzinho, mas no fundo não era bonzinho, era um filho magoado, ressentido e tal, e um pai que, de agora, esses dois ser ao mesmo tempo, enfim, porque a gente sempre olha como 3 personagens distintos essa história. E a contribuição do Espírito de Ângeles diz assim, a parábola do filho pródigo é um manancial psicoterapêutico. Diz que ela escreve isso com essas palavras, dizendo que ela traz para nós princípios profundos para a nossa transformação. E que Jesus, quando usou essa parábola,
Ele estava dizendo muitas coisas para a cabeça das pessoas, mas ele estava falando lá para o inconsciente. Eu achei muito interessante essa observação, porque a minha mulher, minha esposa, a Érica, ela fez alguns anos de desenvolvimento em teatro, artes cênicas. E um dia ela falou para mim, porque eu fui assistir uma peça, eu falei, essa peça não faz sentido. Ela falou, olha, teatro não é para fazer sentido. Porque ele não é uma linguagem que é para falar para a cabeça. É para falar de um outro jeito, é para mexer com o teu inconsciente. E, aliás, as artes, de uma maneira geral, não são para mexer com o nosso consciente. Né? Uma música que te deixa feliz não é aquela que tem um refrão, fique feliz, fique feliz. Ninguém fica feliz de ouvir uma música que só bata fique feliz. Mas algumas músicas nos alegram. Sim. Outras nos deprimem. Umas nos animam, outras nos tranquilizam. Porque elas mexem lá num outro nível. Diz assim, Jesus sabia que a gente não ia conseguir captar tudo na nossa cabeça, mas estava falando que no nosso inconsciente ia mexer. E que ele queria passar uma mensagem, que ela vai, então, destrinchar, que tem a ver com a teoria de Carl Gustav Jung. Lá o médico suíço, né, que teve aquela história, discípulo direto do Sigmund Freud, e que desenvolveu um campo para o entendimento do ser humano. E ele diz ali que Jesus está falando da nossa parte junguiana, que basicamente tem um pai, que é o self, que é onde está a estrutura da nossa personalidade, é onde está toda a nossa potência, onde estão todas as virtudes que jazem latentes, muitas vezes, aquelas que a gente não desenvolveu, mas estão ali, dentro de nós. Nós somos completos, só não manifestamos, expressamos e energizamos algumas partes. Estão lá no self, de todo modo. E o ego tem duas polaridades. Nós somos seres bipolares, ela diz. Não bipolar no sentido do DSM, mas que nós temos um ânima e um ânimos. Uma energia ativa e uma reativa, uma positiva e uma negativa, uma quente, uma fria, uma masculina, uma feminina, dentro de nós. E que ali ele está falando de pai e dois filhos, falando dos dois filhos do ego e o pai do self. Então, ficou curioso? Muito curioso. Só um pouquinho e já retornamos. Retornamos com o nosso quadro de entrevistas. Ao meu lado, Marcelo Collin, falando sobre a parábola do filho pródigo, uma interpretação de Joana de Ângeles. Antes do intervalo, eu guardei. Você falou que a parábola seria um manancial de princípios psicoterapêuticos. É. O pai seria, então, o ego, não, certo? O self. E os filhos... Seriam as duas polaridades. O ânimos e o ânima, que era a proposta do Jung. Eu não aprofundei em Jung, não sou especialista no assunto, mas eu sei o suficiente para entender o que Joana de Ângeles estava trazendo ali para nós. Então veja, ela vai trabalhar aí, sei lá, 70% talvez desse livro, Em Busca da Verdade, que é fascinante mesmo, nós recomendamos. Anota aí. Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vai trabalhar isso. Então ela vai falar desses movimentos. Então é um só. Pai e os dois filhos somos nós. Tá? Nós temos dentro de nós o pai e os dois filhos. Se a gente recorta qualquer um deles, daí não assim, dá para tirar ensinamentos, mas a gente perde a essência dessa parábola. Então, tá lá o pai com toda a nossa potência, assim, a nossa potência crística, divina, é o dedinho de Deus que a gente carrega dentro de nós desde a criação. Fomos criados simples e ignorantes, mas perfeitos. Já trazemos dentro de nós toda essa possibilidade. E nenhum de nós vai falhar em chegar à perfeição porque tem a impressão digital de Deus dentro de si. O self está lá dentro de nós. Só que o self tem que administrar essa história do ego, que vai apanhando para aprender. É natural que a gente apanhe para aprender. O que Joana de Ângeles vai falar daí? Que nessa nossa vida de polaridades nós corremos um risco, que é ficar pulando de um polo para o outro, de um polo para o outro se a gente não encontra o equilíbrio. Vou dar um exemplo do polo que eu acho que é mais fácil de entender. Coragem. Tem muitas pessoas que dizem assim, puxa, mas eu não tenho coragem. Né? Eu sou uma pessoa medrosa, eu não tenho vontade, não tenho energia, não tenho ambição, não tenho coragem. Enfim, não consigo ir para fora. Né? E daí ela fica centrada em como é que eu vou desenvolver mais coragem para a minha vida. Como é que eu vou me colocar mais para fora. Só que o problema dela pode estar no outro polo, que é a prudência. Se a coragem não for balanceada com a prudência, ela não funciona. Então, uma pessoa que é só prudente e não tem coragem de empreender nada,
não vai para frente. Agora, uma pessoa que é muito corajosa, mas não tem prudência, também vai quebrar e também vai sofrer. E talvez ele, nessa de não ter prudência, já usou da coragem muitas vezes e caiu do cavalo tantas vezes que ele fala, não posso soltar esse meu princípio. E eu preciso primeiro desenvolver a prudência para daí encontrar o equilíbrio, o balanço. Então você vê que são virtudes que não podem se desenvolver distintas, separadas. Uma é ativa, coragem, de ir para fora. A outra é passiva, assim, ó, vamos ver um limite aqui, vamos com calma, vamos observando, vamos tateando para fazer com que as coisas aconteçam. Quando eu consigo um equilíbrio nas duas, eu vou para frente. O que acontece frequentemente? A gente se lança na coragem, quebra a cara, daí tá vendo, não pode fazer essas coisas, daí para de fazer tudo. E daí vai vendo que não dá para viver desse jeito sem se arriscar, daí se arrisca demais. E a gente fica pulando de um polo a outro sem nunca achar o fulcro do equilíbrio para a nossa jogada. Então veja que movimento interessante que a gente pode entender da parábola do filho pródigo olhando com esse olhar. Nós somos o self, o pai, e essa é a realidade divina mesmo que nós temos. Os outros a gente está moldando. E você foi corajoso e se foi por uma aventura e caiu do cavalo. Só que a gente consegue reintegrar isso, consegue absorver. Então o que acontece? O self disse, olha, às vezes a gente erra, e é assim mesmo, a vida, a gente cai e às vezes aprende com as quedas. Só que o que aconteceu do outro lado? Vem a culpa daí. Mas eu não podia ter feito isso. Então se eu paro de olhar como dois personagens diferentes, eu estou vendo um filho pródigo que foi, caiu do cavalo, percebeu que o que estava fazendo foi errado, né? E tenta fazer essa reconexão com o self, voltar para a casa do pai, se reconectar com o self. Mas daí ele mesmo diz, não, mas eu não mereço receber o novilho cevado. Porque eu sou o cara que cometi aquele erro. E daí vem a culpa, a autopunição representada no outro filho. Diz assim, ele não tem direito de receber o novilho cevado. Porque ele se aventurou, ele errou e ele não pode receber perdão da sua parte. Então nós estamos falando das duas polaridades aí e que impedindo o crescimento da pessoa, dizendo, não, aquilo lá não pode ser perdoado. E daí ele não vai conseguir sair de novo. E quando ele precisar ir para um país longínquo daí de uma maneira mais equilibrada, para coisas novas, para de fato aprender, ele não vai, porque o outro não deixou que ele fosse. Então quando eu olho para os meus sentimentos, pulando para lá e para cá, para as minhas polaridades, tentando buscar um equilíbrio, eu tenho uma outra visão disso. Então eu preciso administrar essas duas coisas. Eu, self, preciso administrar essas minhas duas polaridades, da minha impulsividade e da minha necessidade de prudência para conseguir chegar lá. Da minha agressividade e da minha amorosidade, do meu carinho, da minha afetividade para que as coisas aconteçam. Da minha indignação e desejo de mudar as coisas com a minha capacidade de contemporizar, de equilibrar, de aprender também com as experiências que não foram tão boas. Então ele estava falando lá para o nosso inconsciente que a gente precisa sempre apaziguar os dois lados para que a gente consiga funcionar. Então nós, self, a nossa realidade mais profunda, precisa apaziguar as duas polaridades do ego para que a gente cresça. Essa é a mensagem profunda. Por isso que ela diz que o importante é o self. É o pai que vai lá e diz para o filho pródigo, não, você ainda é meu, e diz para o outro, você sempre foi meu, e não tem por que você ficar preocupado com isso, e tenta trazer os dois para um momento de equilíbrio, que os dois se integrem novamente no self de uma maneira equilibrada para que possam prosseguir, porque ele precisa ainda de novas aventuras e precisa ainda de dar conta de continuar as coisas na vinha, as coisas que ele vinha fazendo. Impressionante, né? Impressionante. Eu não chegava lá, mas Joana de Ângeles traz para nós lá no livro, que bom, né? porque ela vai trabalhar todos esses movimentos. Por que a gente vai para um país distante? Por que a gente se magoa? Como é que o self equilibra? Como é que a gente sai? Enfim, são lá 200 páginas de diversão. Justamente, nós temos uns segundinhos ainda. Só repete para quem está em casa, Marcelo, a bibliografia, só para deixar bem claro. Em Busca da Verdade, é um livro relativamente novo, 2008, da Joana de Ângeles, que é espírito, né, pelo médium Divaldo Pereira Franco, encontrado em qualquer livraria espírita. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por sua presença e até a próxima.